Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Bem-vindos à nossa classe do Vem e Segue-me. Hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênios, capítulo 13, e José Smith História 1, dos versículos 66 até os 75. Eu gostaria de fazer assim, muito bem-vindo todos os novos inscritos no nosso canal, né? E na nossa classe, sejam muito bem-vindos. E convido a você a convidar mais de seus amigos para fazerem parte desta classe tão maravilhosa. Temos pessoas aqui muito boas, muito especiais. E hoje nós vamos ter o privilégio de estudar Doutrina e Convênios 13. Doutrina e Convênios 13 é sobre a restauração do sacerdócio arônico. Ela foi dada nessa revelação em 15 de maio de 1829, a data que nós comemoramos a restauração do sacerdócio arônico. Vamos ler o capítulo todo, porque ele é um versículo só, é bem curtinho. Diz assim: A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo, para a remissão de pecados. E ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Fim da leitura. Esse capítulo, essa sessão de Doutrina e Convênios, ela foi recebida porque Joseph Oliver estava fazendo a tradução do livro de Mormon, já estava ali em terceiro Nef, e eles ouviram várias vezes durante a tradução palavras dizendo assim sobre a autoridade do sacerdócio, a autoridade do sacerdócio. E eles então decidiram ir a um bosque próximo de onde eles estavam, né? E foi orar ao Senhor para perguntar sobre o sacerdócio e entender um pouco mais sobre isso. Lá em José Smith História, né, no versículo 66 em diante ali, ele acrescenta um pouco mais sobre isso. Vamos ler um pouquinho aqui do Joseph Smith História. Ele fala assim, ó. Então, o versículo 69 é igual à Doutrina e Convênios, seção 13, mas continuando no 70, ele fala assim, ó. Disse que daí ele está falando que o João Batista havia aparecido a eles, né? E havia restaurado o sacerdócio arônico. Mas daí no 70 diz assim, ó. Disse que esse sacerdócio arônico não tinha o poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas que isso nos seria conferido mais tarde, e mandou que nos batizássemos, dando instruções para que eu batizasse Oliver Cowdery e depois ele me batizasse. Assim fomos batizados. Eu batizei o primeiro e em seguida ele batizou-me. Após o que, coloquei as mãos sobre sua cabeça e ordenei-o ao sacerdócio arônico. E em seguida ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao sacerdócio, pois assim nos fora mandado. No 72 já estamos, ó. O mensageiro que nos visitou nesta ocasião conferiu-nos esse sacerdócio e disse que seu nome era João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento, e que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque. Sacerdócio esse que, declarou ele, nos seria conferido no devido tempo, e que eu seria o primeiro elder da igreja, e ele, Oliver Cowdery, o segundo. No dia 15 de maio de 1829, fomos ordenados pela mão desse mensageiro e batizados. Evidências históricas mostram que antes de 1º de junho de 1829, em algum momento, Pedro, Tiago e João apareceram a Joseph e Oliver e conferiram a eles o sacerdócio de Melquisedeque. Muito bem.
Se você estivesse participando assim, de uma experiência gloriosa, em que você pudesse ver um anjo, em que você pudesse sentir assim uma manifestação do Espírito tão forte, como você escreveria? Existiriam palavras, a sua caneta ali, né, seu cérebro poderia comandar para escrever palavras, assim, para descrever o sentimento, a emoção, as impressões do Espírito tão forte? Bem, Oliver Cowdery, ele serviu como escrevente de Joseph, né, na tradução do livro de Mormon. Ele relatou sobre isso e ele relatou também sobre essa experiência do anjo Moroni, né? Desculpe, de João Batista aparecendo aí. Já estou trocando aqui, né? Vamos lá. Oliver, ele relata assim, ó. Primeiro o período em que ele está agindo como escrevente. Esses foram dias inolvidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou neste peito uma profunda gratidão. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia a história ou relato chamado Livro de Mormon com Urim e Tumim, ou, como teriam dito os nefitas, intérprete. Então, Oliver, ele escreveu, foram dias aqui, ó, inolvidáveis. Como é que você descreveria se você visse um anjo? Como é que você descreveria um profeta ditando para você, né? E ele relata aqui, onde está isso? Aqui em José Smith História 1, lá embaixo, no finalzinho aqui, ó. Opa! Aqui, ó, desculpe. Aqui embaixo, tá vendo? Nas notas de rodapé tem a experiência de Oliver. Então vamos lá, ó. Ele fala também da visita de João Batista, né? Que eles estavam querendo saber sobre a autoridade. Então daí fala assim, lá mais adiante na página seguinte, tá? Fala assim, ó. Não tardou muito para que esse desejo se realizasse. O Senhor, grande em misericórdia, sempre disposto a atender à oração constante e humilde, depois que o havíamos invocado fervorosamente, afastados das habitações dos homens, concedeu em manifestar-nos sua vontade. Repentinamente, como se fora do meio da eternidade, a voz do Redentor manifestou-se-nos paz. Ao mesmo tempo, o véu abriu-se e um anjo de Deus desceu, revestido de glória, e transmitiu a mensagem transmitiu a esperada mensagem e as chaves do evangelho do arrependimento. Que alegria, que admiração, que assombro, enquanto o mundo se encontrava atormentado, confundido, enquanto milhões andavam às apalpadelas, como cegos procurando a parede, enquanto todos os homens mergulhavam na incerteza, como a massa em geral. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, como nos fulgor do dia, sim, mais ainda, acima do resplendor do sol da primavera, que nesse momento banhava com seu brilho a face da natureza. Então sua voz, ainda que humilde, penetrou até o âmago e suas palavras: sou vosso conservo. Desvaneceu todo temor. Escutamos, contemplamos, admiramos. Era a voz de um anjo da glória, era uma mensagem do Altíssimo. E ao ouvir, rejubilamo-nos, enquanto seu amor nos aquecia a alma e éramos envoltos pela visão do Onipotente. Havia lugar para dúvidas? Nenhuma. A incerteza desvanecera, a dúvida desaparecera, para jamais voltar, enquanto a ficção e o engano se desvaneceram para sempre. Fim da leitura.
Tem uma parte maravilhosa ali, eu aconselho a ler. E imagina, como você descreveria? Eu fico imaginando, assim, muitas vezes eu tentei descrever alguma impressão que tive, ou até às vezes descrevendo como recebo uma revelação ou coisa assim. É muito difícil encontrar as palavras. Mas você que tem recebido revelações, você sabe como é. Não estou falando aqui de revelação, assim, de visão, de ver um anjo, né? E pôr as mãos sobre sua cabeça, imagina. Mas estou falando assim, daquelas impressões que o Senhor te dá, de revelações, às vezes audível, às vezes não. Na maior parte são sentimentos de paz, né? É difícil descrever isso para as pessoas. Eu tinha um amigo, certa vez, eu fui militar há muitos anos, né? E eu tive um amigo que ele era bem lógico, assim, né? Então ele dizia assim, não, esse de Deus não dá, porque é disso, disso, disso. Mas tem certas coisas que a gente não consegue explicar mesmo, né? Mas não quer dizer que não sejam verdades, né? São muito verdade mesmo. Vamos voltar aqui para seção 13, né? Doutrina e Convênios 13. A vós, meus conservos. Eu fico pensando assim, imagina um ser ressurreto em glória aparece para nós e diz assim, a vós, meus conservos. Você também é um servo, né? Como eu sou do Senhor. O que você acha? Hoje você está aí na sua casa, nos seus afazeres, ou tirou um tempinho para ouvir essa videoaula, e daí você vê que os anjos do céu te chamam de conservos, né? Que você é um servo de Deus, assim como eles também são. Nossa, que forte, né? A vós, meus conservos. Não é maravilhoso ouvir isso? É em nome do Messias, né? Os servos agem em nome do Salvador, Jesus Cristo, né? E daí ele confere o sacerdócio de Arão, aquele sacerdócio que Arão, irmão de Moisés, possuía. E ele possui a o que tem esse sacerdócio, né? Ele possui as chaves do ministério de anjos. Ministério de anjos. Como que é o ministério de anjos, né? As escrituras são repletas, né, de experiências de anjos que aparecem. E nós já vimos aqui o anjo Moroni aparecendo a Joseph, né, orientando sobre as placas. Nós vimos aqui já João Batista como um anjo, um ser ressurreto aparecendo. E segundo Nefe, no capítulo 32, versículo 2, 3, ali, fala assim, né, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Fim da escritura, né? Tentei falar de cor aqui, de memória. E olha só que interessante, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Já parou para pensar que muitas das impressões que você recebe são de anjos que estão aqui ao nosso redor para nos proteger, nos fortalecer, nos amparar, nos guiar? Certos sentimentos, certas impressões que vêm à mente. E você percebeu que nós não paramos de falar de revelação? Não tem uma sessão aqui de Doutrina e Convênios que nós não voltamos ao assunto de revelação? Porque Doutrina e Convênios, esse livro é um livro que foi dado por revelação das perguntas que o profeta tinha ao Senhor. O reino estava sendo restaurado naquele momento, ainda está, mas ele estava sendo restaurado, a maior parte foi restaurada ali naqueles momentos, né, da vida do profeta Joseph. E ele tinha certas questões, e como é que faz isso? Né, certas dúvidas, certos questionamentos vinham, e ao orar e ao utilizar o Urim e Tumim recebiam revelações. E eu e você hoje, ao estudarmos Doutrina e Convênio, nós estamos aprendendo mais sobre revelação. E eu espero que você esteja buscando ouvir mais o Senhor, escutar mais ao Senhor e receber as revelações dele. Mas vamos voltar ao ministério de anjos. Eu gosto muito deste assunto e quando eu estava lendo e ponderando sobre isso, eu lembrei de uma experiência dos pioneiros.
e o fluxo era constante, mas daí chegou um momento que não tinha mais recursos. Muitos membros, novos conversos, não tinham recursos para comprar um carroção com puxado de bois e tal. Então eles fizeram carrinhos de mão. E várias caravanas cruzaram as planícies puxando os carrinhos de mãos. Mas duas companhias, a de Martin e a de Illy, né, eles saíram tardiamente e durante o caminho eles pegaram neve, muitos morreram, mas uma grande parte sobreviveu e conseguiram chegar lá, aqui, né, no Vale Salgado, né, no Vale Salgado. Aqui é esse lugar mais maravilhoso. Eu sinto tanta paz aqui, irmãos. Tanta paz. Uma vez eu estava com uns amigos, né, o irmão Rui Basaldor Castro e sua esposa, a irmã Elizabeth Castro, né, eles me deram a honra, né, de participar quando eles foram ser designados como presidente de missão, e eles, com toda a bondade, me convidaram e a minha esposa para participarmos, né, e nós fomos lá naquele dia. E daí eu comentando com a Beth, eu falei assim, Beth, eu sinto tanta paz aqui, tanta paz, é uma coisa que mais me chama a atenção aqui, né? Daí também você está aqui no Lago Salgado, né? Mas eu quero que você saiba que na minha casa lá em Itatiba eu também sinto muita paz, tá bom? E nós podemos sentir a influência do Espírito Santo em qualquer lugar que nós estivermos, tá? Mas os anos se passaram, vou voltar para a história lá das companhias de carrinho de mão, e um dia, numa classe da escola dominical, aqui no Vale Lago Salgado, lá naquele tempo, muitos anos atrás, né? Um grupo de irmãos começou a comentar como tinha sido um erro do profeta Brigham Young na ocasião permitir que eles tivessem partido tão tarde. E enquanto eles estavam assim discutindo, um senhor idoso no fundo da sala levantou a mão e falou assim, parem, vocês não sabem do que vocês estão falando, eu estava lá. Nós pagamos um preço muito caro para conhecer o Senhor de uma forma íntima e pessoal. E daí ele relata que ele estava tão afatigado, cansado, esgotado, que ele olhava assim um monte de terra ali adiante e dizia assim, eu vou caminhar até ali e vou me deitar e vou morrer. E quando ele chegava perto daquele monte, aquele morro de terra, o carrinho empurrava ele. Daí ele continuava caminhando, olhava, vou até aquelas pedras e quando chegar lá eu vou me deitar no chão e vou morrer. E o carrinho vinha e empurrava ele. Os anjos estavam ali, irmãos. Que experiência sagrada. Eu sei que os anjos estavam lá. E que o Senhor tem enviado anjos continuamente para nos ajudar. E essa é uma das chaves, né, que foram restauradas através do ministério de anjos. No caso, eu e você, na maior parte das vezes, nós temos passado por experiências que a gente tem certo sentimento. Tem algumas experiências que a gente não deve estar contando, né? Nem de minha parte, nem de minha esposa, mas que são tão sagradas. Eu sei que nós temos o ministério de anjos, mas a maior parte são certas impressões que vêm à nossa mente. E nós podemos sentir isso, eu e você. E também os anjos, né? O que é um anjo? Será que tipo de ser é um anjo, né? Um anjo é uma pessoa que viveu aqui nesta terra, está no mundo espiritual, pode vir deixar uma mensagem, mas ele não tem um corpo imortal ainda. Ou um anjo pode ser um ser ressuscitado que vem. Ou um anjo pode ser uma pessoa que ainda não nasceu. Ou um anjo pode ser uma pessoa como nós, eu e você, que estamos a serviço do Senhor e ajudamos. Quantas vezes na tua vida alguém te fez algo por você e você disse, nossa, esse é um anjo dos céus. Eu lembro de algumas experiências que dá vontade de chorar, né? De ver pessoas que agiram na minha vida como anjos. Eu vou citar dois aqui, o Elder Oliveira e o Elder Lee. Nunca mais tive contato com eles. O Elder Oliveira já faleceu. Eles foram os missionários que me ensinaram. Eu e o irmão André, no meu caso, eles foram anjos na minha vida.
Eles foram anjo para os meus filhos, meus netos, porque lá atrás, em 1977, quando eles me ensinaram o Evangelho, eles mudaram a minha vida para sempre. Né? Mas você já parou para pensar que quando você está cheio assim, de bondade no coração, de amor, e você começa a ajudar as pessoas de alguma forma, pode ser na sua própria casa, você está sendo um anjo. Eu estou com 62 anos, sou uma pessoa madura, né? Não sou idoso, não, sou maduro. Mas daí, estou com 62. Às vezes, em alguns momentos especiais, minha filha me chama, ai paizinho, eu sei que tenho sido um anjo na vida dela, tenho sido na vida dos meus filhos, dos netos. E você que está me ouvindo hoje, o Senhor tem te chamado constantemente para você ser um anjo, ser um discípulo de Cristo e ser uma pessoa que faz coisas boas, que convida os outros a viver mais próximo do Salvador Jesus Cristo. E assim fazendo, você se torna um anjo dessas pessoas. Cada vez que se faz um ato de bondade, ajuda alguém, você está sendo um anjo. Cada vez, tá bom? Vamos continuar aqui. Do Evangelho, depois ele continua ali, né? Possui a chave do ministério de anjos e do Evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. O sacerdócio arônico, ele tem essas chaves do arrependimento e do batismo. Sempre que alguém comete qualquer pecado, ela está afastada da presença de Deus. Pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa, se cometeu algum pecado, está afastado da presença de Deus. Mas, quando nós recebemos o Evangelho, nos arrependemos, mudamos nossa direção na nossa vida, né? Mudamos a nossa direção em direção a Cristo. Essa mudança do arrependimento, ela tem que ser acompanhada depois por uma ordenança dos céus. Uma ordenança, né, que ela retrata a aceitação de um convênio. Um convênio do batismo é um convênio entre nosso Pai Celestial e você, que você deseja tomar sobre si o nome de Jesus Cristo e recordá-lo sempre, servir de testemunho e tudo mais, né? Então, esse é o convênio do batismo. E quando nós nos batizamos, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Só isso aqui já é o suficiente, não vou discorrer mais sobre isso. Mas imagina assim, se depois disso você acaba cometendo um pecado, tem que se batizar de novo. Não é assim? Ah, mas irmão, eu nunca vi alguém se batizar toda semana, não tem jeito. Não tem mesmo, batismo é uma vez. Tá? Mas o sacerdócio arônico, que tem essas chaves da remissão dos pecados, né, do batismo para imersão para a remissão dos pecados, também é o sacerdócio que administra a ordenança do sacramento. E cada vez que eu e vocês participamos da reunião sacramental, nós renovamos o convênio do batismo. E ao renovar o convênio do batismo, nós renovamos a remissão de nossos pecados. Por isso que é tão importante que todos os domingos nós estejamos na igreja para participar do sacramento, para renovar o convênio do batismo. Percebe? Não é extraordinário isso? Fabuloso, né? Fala aí, vai. Como é que você se sente quando você participa da reunião de domingo e toma do sacramento? Ou você que está em casa agora nesses tempos de pandemia, que foi na sua ala, foi autorizado por seu bispo a abençoar o sacramento no lar, como é que você tem sentido? Nossa, eu tenho abençoado todos os domingos junto com minha esposa aqui, e tem sido assim algo assim extraordinário,
É maravilhoso, é um sentimento assim de voltar os corações para Cristo, de renovar o convênio, de querer dedicar sua vida inteira ao Salvador e a esta obra, a esta causa, né? Nossa, é fantástico. Como você se sente quando você participa do sacramento? Quais sentimentos vêm ao seu coração? Quão desejoso você é de participar do sacramento? O que você pensa quando você está participando do sacramento? Quando estão cantando o hino, quando é proferida a oração sacramental? Como participar do sacramento te aproxima do Salvador? Como você sente mais o Espírito ao participar do sacramento? Tudo isso, irmãs e irmãos, vem aqui dessas ordenanças que nós estamos falando, né? Que são administradas através do sacerdócio arônico. Continuando aqui, ele fala assim: e ele nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Na antiga Israel, quando Moisés ali, né, ele introduziu todas aquelas ordenanças do sacerdócio arônico, né, quem administrava o sacerdócio ali eram a tribo de Levi. O sacerdócio arônico engloba o levítico também, tá? E eles, então, na antiga Israel, eles faziam a oferta de animais. Então, pegava-se lá a ovelha, né? Macho de 1 ano, sem estar quebrado, as suas patas, os seus ossos nenhum e tal. E daí a pessoa colocava as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando que seus pecados eram transferidos para aquele animal. E depois ele ia lá e era morto e ofertado ao Senhor. Claro que eu fiz uma bem breve aqui, né? No ano que vem, quando nós estudarmos o Velho Testamento, nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso já é o suficiente. Então, fala aqui que essas ordenanças ainda vão acontecer novamente na terra, como parte da restauração de todas as coisas do Evangelho. Então vamos ler aqui, eu achei aqui uma citação muito, muito boa do presidente Joseph Fielding Smith. Ele falou assim, ó: o presidente Joseph Fielding Smith forneceu maiores esclarecimentos sobre o sacrifício de animais nos últimos dias. Abre aspas. O sacrifício de animais completará a restauração quando o referido templo for construído. No início do milênio e na restauração serão feitos sacrifícios de sangue durante tempo suficiente para completar a plenitude da restauração nesta dispensação. Posteriormente, os sacrifícios serão de outro tipo. Está lá em Doutrina de Salvação, volume 3, página 96. Muito bem. Então, como parte da restauração, isso também vai acontecer. E assim nós chegamos ao final desta conversa que nós temos. Eu gosto de falar aula, gosto de falar classe, eu sou professor, sempre fui esse. Está tão forte dentro de mim, mas ao fim dessa conversa tão amigável, tão fraterna, que nós podemos ter agora. Eu sou muito grato por ser um portador do sacerdócio arônico. E é tão importante. Eu estava falando assim, veio à minha mente, né? Eu lembrei de Ulfor Woodruff, quando ele foi numa das suas missões. Ele ainda um homem jovem, ele só tinha um sacerdócio arônico. E ele foi lá no Canadá e batizou centenas de pessoas, né, como um sacerdote em missão. Eu sou muito grato por poder oficiar nas ordenanças do sacerdócio arônico. Eu sou muito grato por algumas vezes poder oficiar como a pessoa que profere a oração lá para abençoar o pão e a água, ou distribuir aos irmãos, enfim. É uma honra, é um privilégio portar esse sacerdócio. Eu sou muito grato pela oportunidade que tive de batizar meus filhos, todos eles. Que gratidão, irmãos. Eu sou muito grato por estar participando na edificação do reino de Deus aqui na terra.
E eu gostaria de convidar você para estenda aí um convite aos seus amigos para que eles possam fazer parte da nossa classe e juntos possamos nos alegrar. Tenha uma ótima semana, tenha um ótimo dia e se alegra com o Evangelho. Seja sempre positivo, sempre pense de maneira positiva. Lembra, o Salvador sempre é positivo. E com estas palavras nós encerramos o nosso estudo do Vem e Segue-me desta semana. Lembrando que eu sempre tenho postado 3 videoaulas por semana, sendo que na quinta-feira, então, nós já teremos concluído já com esta aula agora o estudo Vem e Segue-me. Então, na quinta-feira nós vamos ter uma aula especial de um tema assim muito especial que eu escolhi para compartilhar conosco. Um abraço e uma boa semana. Tchau!